Psicologia todo dia, em todo lugar. Um projeto do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo para conhecer melhor a realidade da profissão e de seus profissionais. Psicólogas e psicólogos, estudantes, pesquisadores, gestores, outros profissionais, usuários, pessoas de todos os cantos de São Paulo têm mandado vídeos onde contam um pouco de sua prática, sua vida e de sua relação com a psicologia. Agora o projeto chega a um novo momento. Uma caravana do CRP está percorrendo o estado, indo conhecer em loco as várias faces e inserções da psicologia, em busca de uma psicologia vibrante, inovadora, da psicologia dos novos tempos, de uma nova realidade. Uma psicologia que se inventa e se reinventa a todo momento, todo dia e em todo lugar. Projeto social esportivo, que a gente trabalha o esporte como ferramenta para o desenvolvimento humano. Aqui no judô a gente tem uma equipe grande de uns 80 atletas. A gente faz um trabalho de preparação psicológica de acordo com os objetivos de cada um, com o rendimento de cada um. Aliado a toda essa prática, nós temos as pesquisas em psicologia do esporte, que além de ajudar a desenvolver a área, também contribuem para a compreensão de todos os atores, experiências e variáveis dentro do esporte. 6, 7 anos de idade eu comecei a competir com esporte e sempre gostei muito. Então acho que foi uma tendência natural dentro da psicologia, eu procurar a psicologia do esporte desde a minha graduação, primeiro ano de faculdade. Em 2002, mais ou menos, eu comecei a acompanhar o tênis, que meu namorado na época era professor de tênis. E eu comecei a ver que era uma grande deficiência dos atletas da época. Eu e o Vitor, a gente estudou junto no colegial, antes de entrar na faculdade. Ele mesmo comentava sobre isso, sobre psicologia do esporte, e eu na verdade não conhecia. Assim que eu acabei a faculdade, em 2005, eu já comecei a fazer estágio e aí eu comecei a procurar material e especialização na área, que é eu acho que é um bloco à parte, assim, a gente tem que buscar, é muito diferente daquilo que a gente via na faculdade. Eu fiz especialização em São Paulo, no Instituto SEDES. Mesmo num espaço que não tinha uma formação de disciplina em psicologia do esporte, uma área específica disso na graduação, eu tentei guiar os rumos da minha faculdade para conseguir ter mais ferramentas para trabalhar com esporte. E aí eu fui para uma outra área durante a graduação, que não tinha nada a ver com esporte, que era a área... nada a ver não, mas era outra área, que era a parte organizacional. E aí chegou num determinado ponto que eu vi que não fazia sentido, assim, que aquilo não ia me realizar, E aí, anos depois, o Vitor acabou fazendo a graduação aqui em Ribeirão, eu estava em São Carlos. A gente acabou se encontrando alguns anos depois da graduação, ainda que a gente tivesse contato durante, E aí eu falei, pô, cara, eu quero tentar, me ajuda aí. Então meus estágios foram pensando numa atuação em psicologia do esporte, minha formação complementar durante a graduação também, fiz cursos, participei de eventos. Acho que desde 2010 eu tenho falhado pouco aí nos congressos específicos da área. Quando eu passei no mestrado aqui, que eu comecei a ter muito mais contato com essa área. E comecei a fazer pesquisa também na minha graduação, estudando estados de ânimo de atletas de futsal. E aí também comecei a trilhar minha carreira acadêmica como pesquisador na área. Hoje eu atendo judô, uma equipe de Ribeirão já há 6 anos de judô, natação, squash, mas sempre na área prática. Eu nunca pensei e nunca fui buscar a área acadêmica, assim, me interesso mais pela parte prática da coisa. E hoje, assim, eu vejo a diferença que o esporte pode fazer na vida das pessoas e como é legal atuar nessa área por toda essa dinamicidade que a gente comentou, por toda essa coisa, assim, mais vívida que acontece, Diferente de um espaço fechado do consultório, que também, óbvio, tem muita coisa que acontece ali que é muito importante, que impacta e tal, só que a impressão que a gente tem é que a gente está mexendo com a vida real na hora que ela está acontecendo mesmo, e não num mundo à parte ali do consultório. Ribeirão Preto, ela é praticamente uma metrópole do interior, Porque Ribeirão, ela tem suas universidades e peculiaridades que não são de cidades do interior, Então eu fico pensando o quanto vocês, psicólogos do esporte, têm feito um trabalho que acho que é pioneiro, na região. Ribeirão
é uma cidade grande, mas muito conservadora. Então eu tinha bastante dificuldade em trocar profissionalmente com outros profissionais. Ou porque ninguém queria trocar, ou porque achava que psicologia do esporte não era psicologia e que a gente não tinha que estar fazendo o que estava fazendo, do tipo, por que vocês estão fazendo isso, né? Ou você está fazendo isso. Então, eu também tive dificuldade em me inserir nos grupos, nos clubes e conseguir conversar e chegar próximo aos treinadores. Quais são as dificuldades que vocês encontram nesse dia a dia? Financeira, ser valorizado financeiramente pelo que a gente faz. O nosso trabalho sendo muito dinâmico, você está trabalhando na beira da quadra. Então você está assistindo um treino, você está trabalhando. Você vai para um campeonato, você está trabalhando. Como que você cobra isso? Você cobra por hora aula? Você registra? Como que faz essa cobrança? Eu acho que os outros atores do esporte, vamos dizer assim, não reconhecem a psicologia como uma área que tem a contribuir. É isso que eu mais sinto, assim, não só na atuação, mas conversando com as outras pessoas. Eu acho que isso essa é a dificuldade ainda. Eu acho que é o estigma do psicólogo. É porque a gente é chamado sempre quando tem um problema, né? Apagar um incêndio. O time está perdendo, então a gente chama. Ou uma modalidade individual, onde o atleta, o praticante da competição estadual, aqui, regional, ele não consegue ganhar, faz X competições, então ele tem algum problema, então chama um psicólogo. Então, como a gente sempre é chamado em alguns momentos nessa emergência, como se a gente tivesse que resolver um problema que não é nosso e nem dele, mas às vezes do contexto inteiro, fica essa coisa de nunca pensar num trabalho preventivo, né? E sim só naquele momento de problema, de falta de rendimento. E aí, diga-se falta de rendimento, eu não estou nem falando de alto rendimento, estou falando de rendimento, né? E aí você chama e, então você tem que resolver o problema agora, porque eu estou sentindo que está pegando agora. Quer dizer, quando você propôs lá atrás um trabalho para que isso não acontecesse, né? Não, ninguém ouve. Agora, quando tem um problema, daí a gente precisa ligar, porque, nossa, a gente precisa do psicólogo agora. Eu tenho uma situação assim, de que acontece no consultório das mães que chegam e que falam assim, eu vim trazer o meu filho porque ele tá na escolinha de futebol e o menino tem 8 anos e o apelido dele é Neymarzinho. Às vezes chamam também de Romarinho, Pelezinho, mas assim, eu preciso saber o que você acha psicologicamente, porque às vezes nos jogos ou nos campeonatos que tem, ele não rende. Então no campeonato, nos treinos, os amiguinhos chamam ele assim, mas no campeonato falam que ele amarela. Então eu tô preocupada, porque assim, eu quero saber, será que meu filho é um Neymar mesmo? Então vira um construto social. Então, se o meu filho tem condição de ser o Neymar, eu quero saber já, né? Avalie. Porque se for eu vou investir, porque ele vai ganhar muito dinheiro, ele vai ser famoso, né? E aí é a salvação da nossa família. Vira um projeto da família, dos pais e não da criança. Quer dizer, como é que você respeita a autonomia e a liberdade dessa criança fazer escolhas? Porque a gente pensa que é criança, não pode escolher, não pode tomar decisão, não pode dizer o que ele quer, né? O que tem acontecido e que tem surgido aqui é crianças que procuram os pais, que têm uma condição financeira melhor, que procuram um psicólogo e a criança tem 8, 9, 10 anos, pratica uma atividade física e a dinâmica familiar gira em torno dessa prática. Quer dizer, o menino joga futebol, então ele tem que ser o melhor do time. Exatamente. E a família inteira anda na onda. Então todos se alimentam de X coisa porque o menino tem que comer X coisa. Todos os finais de semana são bloqueados para o campeonato. Ninguém faz nada além de ir ao campeonato. Ninguém se diverte. Essa criança não brinca, ela treina todo dia. E aí entra o nosso papel de mostrar para essa família que ele é uma criança, ele não é um atleta.
Geralmente quando se fala em psicologia se pensa no consultório e tal. E a psicologia do esporte não necessariamente é assim, sabe? Então o atleta tá ali na pista treinando, a gente tá ali do lado, a gente tá ali ajudando, acontece alguma coisa ali na hora. A cultura esportiva de alto rendimento ela é muito cruel, né? Então assim, existe uma coisa assim de que o atleta é uma super pessoa, é um super-herói. Ele aguenta tudo e ele tem que sempre, em todo momento, estar ali 100% e ter sempre o melhor desempenho, e esse melhor desempenho nunca é suficiente. Tem pessoas que defendem, na verdade, que se não for assim, não tem o alto desempenho também. Eu, particularmente, não concordo, acho que você tem outras estratégias mais positivas para chegar no mesmo ponto. A gente tem que se dedicar muito, abdicar de muita coisa e ter muito foco, acreditar. E treino. 4 dias antes do estadual adulto, torci o pé na pista de atletismo e desanimei, porque eu estava muito bem treinado, eu estava pronto para chegar e brigar com os melhores lá. E a gente teve que conversar muito, porque a cabeça ficou um pouco bagunçada. Eu costumo falar bastante sobre questão de nervosismo, antes de prova, ou na prova, ou durante a prova. Que às vezes tá durante a prova ali, você dá uma largada, você vê que a largada não foi legal. Aí no meio da prova já quer desistir de tudo. Isso aí, né, conversa bastante, que dá para recuperar. Saber se conhecer, questão de estar nervoso, questão de se esse nervosismo é bom ou é ruim. Eles já conseguiram entender algumas das contribuições que a gente pode dar como psicólogo esportivo, né? Então, acho que assim, pra mim tá sendo um feedback ótimo também, né? Fora das pistas também, fiquei mais calmo. Eu era muito apavorado, ansioso, questão de tipo, nossa, quando vai vir? Às vezes você treina e não vem. Lá vamos acertando, sabe? Vai vir, só ter calma. E por que não tá vendo, sabe? Começando a entender bastante esses pontos. A oscilação de ganhar e perder é muito grande, e a maioria das vezes eles ficam mais na parte de baixo, que é o perder, do que propriamente o ganhar. E aí tem realmente semanas, meses de treinamento e às vezes de competição onde você não tem um bom desempenho, e aí vai daquela história, se ele tem um trabalho mental de entender e saber por que isso está acontecendo. Um ouro olímpico, né? Por que não? Se a gente pode sonhar, por que não pode realizar? 2020 e 2024 eu quero estar lá. Tô longe, olhando o tempo, mas eu sei que na hora que eu encaixar, eu encaixei, de verdade. Se fosse garantia de sucesso absoluto um psicólogo ser diretamente relacionado à conquista de um título, de uma medalha, a gente contrataria um monte de psicólogo e estava tudo resolvido. Não é só isso. Né? Isso é uma parte, a gente entende que isso é uma parte de um trabalho interdisciplinar que vai oferecer todas as condições para o atleta ter o máximo de desempenho. Pronto. Como que vocês veem a inserção do psicólogo do esporte em políticas públicas? Ainda é algo muito distante da nossa realidade? Ou se vocês veem a inserção por meio desses projetos de lei do incentivo ao esporte? O ponto de partida para a inserção do esporte, da prática de atividade física, ser incluída em programas de saúde, em programas educacionais, é a partir do momento que a gente quebrar o estereótipo do conceito de esporte que muitos têm. Você tenta explicar às vezes o projeto, né, o projeto social esportivo ali, você tenta mostrar a ferramenta que é e tudo mais. Aí você acaba de explicar pra pessoa, a pessoa fala que entendeu, aí ela vai comentar do projeto com outra pessoa, ela fala assim, nossa, que legal, né? Estão tirando os meninos da rua, né? Jogando bola. Só isso, só tá tirando o menino da rua, não tá usando todo esse potencial que a gente está repetindo, né? O que vocês pensam, né, no papel do psicólogo do esporte nesse aspecto, assim, como alguém que vai atuar na perspectiva de garantir direitos e de se inserir, né, e de discutir isso também com política pública? A gente ensina esporte, a gente ensina as crianças a gostarem de esporte e a gente ensina mais do que esporte. E esse mais do que esporte também reflete em outras garantias de direito. Então a gente vai falar sobre trabalho infantil, a gente vai falar sobre violência doméstica, a gente vai falar sobre educação, a gente vai falar sobre
sobre temas que envolvem saúde, bem-estar. Então a gente vai tentar dar conta, dentro de um projeto que tem uma natureza esportiva, a gente vai tentar dar um aparato que foge do esporte e incide em outras áreas do desenvolvimento das crianças, que aí vai incidir em políticas públicas relacionadas à assistência social, saúde, educação. Hoje nós vamos então num projeto social esportivo que chama Edescola B de Bola. Nós vamos conhecer lá o trabalho que é feito da psicologia de esporte em projetos sociais esportivos que não tem o foco no alto rendimento, mas sim no desenvolvimento social. Crianças de 7 a 12 de escolas estaduais. O projeto acontece no contraturno escolar. E são escolas que estão em bairros periféricos, estão em situação de alto risco. Vamos lá, vamos junto aqui, ó, senta aqui, ó. Eu sou professor aqui do projeto, tá? E hoje a gente está fazendo uma homenagem, né, ao Dia das Mães. Peraí, número. 6. Número 6, vamos lá, nome. Eles não estão nem número 6. Tá sim. Mateus, que mais? O projeto Edescola é um projeto de esporte educacional para 240 crianças. Jogo da vida, futebol 3 tempos, jogos cooperativos. E aí com isso eles vão melhorando disciplina, comportamento, cidadania, higiene pessoal, saúde. Então a gente vai falando sobre todos esses temas durante todo o ano. E além disso, em paralelo, a gente faz um acompanhamento escolar das crianças. Hoje nós temos aqui 2 professores de educação física, 2 estudantes de educação física, um fisioterapeuta e uma psicóloga que é voluntária, que é o caso da Raíza, que tá nos ajudando aí. Como eu cheguei até aqui foi pelo interesse da psicologia do esporte. Então eu busquei a ONG no interesse de conhecer mais, que foi uma coisa que eu não tive muito a fundo na faculdade. Só que a gente vai vendo ao longo do decorrer, né, do projeto, tudo que não se aplica necessariamente à psicologia do esporte, né, mas a psicologia educacional, a psicologia comunitária, tudo isso engloba o projeto aqui. Porque o objetivo do projeto não é rendimento, né? É educação. Então a gente se depara com muitas coisas, né? Com muitos obstáculos, né? Principalmente a cultura, né? Que a gente vive, o meio que essas crianças vivem também, que é um meio muito precário, né? Então a gente vem aqui para educar, a gente vem aqui para tentar colocar regras, né, as regras aqui do projeto, como que elas podem se aplicar lá fora. O psicólogo vai na escola para ele ver as notas, o comportamento e a frequência dos alunos, né? Então tem esse paralelo, esse paralelo. O psicólogo, né? Porque aí a gente entra, né, nesse caso de conferir como está o comportamento dele na sala de aula, como estão as notas, como está a frequência. E se isso estiver ruim, né, a gente senta para conversar e falar, olha, o que está acontecendo? Quando a gente coloca o esporte como dentro de projetos sociais, quando a gente fala de esporte na reabilitação, na iniciação, no alto rendimento, quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando do esporte nas suas várias facetas. O esporte é o que se fizer dele, né? É o Pierre Parlebat que fala isso. Então se você quer transformar esporte numa prática totalmente exclusiva, você vai conseguir. Você quer fazer do esporte uma prática de inclusão social, você tem a possibilidade. A caravana do CRP continua rodando o estado de São Paulo, em busca da psicologia, todo dia, em todo lugar.